Boa tarde, eu sou a Ana. Hoje estamos mais uma vez nos Bastidores da Vida. Hoje com as convidadas Eli e Bruna. Eu vou deixar elas contarem um pouquinho para vocês, se apresentarem. Boa tarde, meninas, tudo Boa bem? tarde, Tudo. tudo bem? Obrigado pelo convite. Nada, vamos lá. Prazer estar aqui. Vai lá, Eli, fala aí um pouquinho de você. Bom, meu nome é Eliane, eu tenho 54 anos, sou mãe, avó, esposa, sou amante de artesanato e faço bonecas de pano negras. Perfeito. Há quanto tempo? Olha, eu já faço bonecas há mais de 10 anos, acho que uns 15 anos mais ou menos. E como que começou essa trajetória aí das bonecas? Olha, a trajetória das bonecas começou de uma forma meio que inesperada, porque eu sempre gostei de fazer artesanato. E aí eu fazia para dar de presente para as pessoas. E aí sempre vinha e perguntava: "Você não faz para vender?" "Faz para vender?" E aí comecei a fazer para vender e aí estou vendendo até hoje. Essa é uma das bonecas. Essa é que a uma Eli das bonecas. Faz, bem delicadinha, cheia de detalhes. Essa daí é a boneca com enxoval, ela vem com troca de roupa, sapato, modelos de roupa diferentes, cabelo diferente, tons de pele diferentes. Mas é um produto que me dá muita satisfação em fazer. De acordo com a pessoa pedir. Elas são personalizadas, personalizáveis. A pessoa fala e eu tento seguir ao máximo o que a pessoa me pediu. Legal, legal. E você, Bru? Fala um pouquinho sobre Tudo você. bem? Eu sou maquiadora profissional há 5 anos. Sempre tive no mundo da maquiagem, desde os meus 13, 14. Sempre foi uma briga para comprar maquiagem com a minha mãe, mas graças a Deus ela deixou. Então, sou amante desse universo, maquiagem, estilo, enfim. Não vou falar moda, porque eu acho que está um pouquinho distante de mim, mas gosto muito disso. Também gosto de artesanato, que eu até estava falando com ela. Sou uma crocheteira de plantão, gosto de fazer crochê. Tenho 31 anos, sou amante de bichos, animais, tenho 2 gatinhas terríveis. Sou filha, irmã de 2, né? Sou a mais velha de 3 meninas. E não sei mais o que falar, acho que por enquanto é isso. Deu pra ver que ela é mãe de pet, do tipo, eu tenho 2 gatinhas, né? Tenho, sou apaixonada. E como foi pra você no começo? Então a gente já vai entrar num outro ponto. Agora eu tô usando bastante aquele bordão, né? Do primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Uhum. Acho que isso é pra todo mundo, por mais que tenha sido uma frase que, como ela tá no dia a dia, ela vai dando uma descredibilizada, né? A gente tá numa geração muito assim. Mas como que foi? Como que a Bruna começou, depois melhorou? Os empecilhos, como que foi? Assim, eu comecei mesmo ali em 2020, 2021, se eu não tô enganada. Porque foi... A maquiagem, ela sempre teve na minha vida. Eu sempre fiz maquiagem, mas nunca cobrei, assim como A amiga que maquia todo mundo, sempre. né? Eu maquiei minha amiga pro casamento dela quando a gente tinha 17 anos. Ela casou com 17 anos. E sempre tive ali, né? Mas eu fui por outros caminhos ao longo da vida. Resolvi fazer faculdade de arquitetura, me formei. Nunca segui na área. Tipo, 6 meses depois que eu me formei, resolvi seguir no ramo da maquiagem. Você fez a arquitetura e pensou, não. Não, acho que não é isso que eu quero, entendeu? Eu paguei, tá lá, o dinheiro foi, tchau, mas continuamos. E no início foi muito difícil, porque foi bem na época da pandemia, então não tinha eventos, não tinha... As coisas estavam... Tinha passado já o... Como era o nome, gente, do negócio? Quarentena? Já tinha passado toda a quarentena, mas ainda não estavam voltando os eventos, né? Então, estava engrenando. Então, as coisas foram indo, mas eu já tinha muita... As clientes de onde eu trabalhava, como eu sempre trabalhei em comércio, elas sempre me viam como uma referência de maquiagem já. Então, já era uma coisa muito natural para mim. E aí, começaram a me procurar aos poucos. Foi muito aos poucos eu comecei a me divulgar no Instagram, principalmente a minha principal plataforma. Mas a maior dificuldade mesmo foi realmente me colocar ali no mercado e falar, não, eu sou uma maquiadora, eu faço maquiagem profissional. Eu sinto muito isso, porque eu também gosto, né? Sou mil e uma utilidades. E eu, como bacharel de Direito, já tem algumas coisas que a gente consegue fazer. Então, eu consigo analisar contrato de todo mundo, eu consigo fazer pesquisa para todo mundo, análise de processo, mas para dar valor... Você fica ali, caramba, sabe? Parece que todo mundo vê antes de você, né? Que você consegue. Uhum. Então, isso é bem doido. Acho que a parte do início de carreira, empreendedorismo é bem complicado, mas que bom que você conseguiu. Consegui, graças a Deus. E hoje tá aí, né? Inclusive, eu vi que você participou de uma... Do Conexão Delas, no evento lá do Teia Pinheiros mesmo. E aí, como a Bruna foi? me chamou. Gente, muito gostoso. Você fica nervosa, né? Assim, em qualquer situação, porque você fica, meu Deus, o que as pessoas vão me perguntar, o que eu posso fazer, como eu posso auxiliar. Inclusive, chamei a Alê
para ser uma das modelos. Ela foi, eu falei, ai meu Deus, vou usar você, aí vou mostrar para, né, para as mulheres que estavam ali, eu mostrava nela e na Letícia, tipo, alguma dúvida que elas tinham, como aplicar, como passar, enfim, e foi muito gostoso. Foi dar aquela ansiedade, mas foi muito gostoso. Perfeito. Eli, e você? Você explicou mais ou menos aí como que começou, mas como começou mesmo? Ele, mesmo que era para antes era só para presentear, mas aonde você notou? Quais foram as dificuldades? Quando você decidiu? Eu lembro que quando a gente se conheceu, você falou sobre e eu só faço boneca preta. Sim. Interessantíssimo, E assim, inclusive. eu sou a irmã mais velha de uma família de muitas mulheres, né? Então, o meu público começou meio que ali, né? Família grande? Bem grande, bem grande. Tem sobrinhas, afilhadas, e aí tem as agregadas, então acaba ficando a grande família. Sim. E aí você percebe a diferença e a dificuldade de achar um produto com a sua característica. Porque não adianta você dar uma boneca branca para uma menina Barbie. preta e achar que ela tem que achar normal aquilo ali, né? Sim. Não descredibilizando a boneca branca, porque ela tem a função dela, a função social dela ela tem. Mas eu acho que para as nossas crianças, eu fui uma menina negra que não tive boneca negra. Sim. Então, eu tive muitas bonecas, mas não tinha. Na minha época, não tinha. Hoje, você tem uma facilidade maior de encontrar. E aí, eu achei que o caminho era esse. Então, eu me identifiquei fazendo as bonecas pretas. De verdade, eu tentei fazer as brancas, mas eu não consigo. Não nem expressa tanta beleza, Não, você vai tentando. não fica. Porque você faz com amor, né? E assim, É eu sou muito crítica no que eu faço, né? Eu tenho o meu avaliador ali, que eu sempre pergunto, e aí, como é que tá legal? Tá bom assim? E ele mesmo fala, olha, quando você começou definitivamente, até agora você já melhorou bastante. E realmente, porque você vai se aperfeiçoando. Então, eu vou procurando sempre estudar, estou procurando sempre curso, sempre alguma coisa diferente, alguma dica diferente. Internet, YouTube está aí para isso, então Exatamente. eu sempre procuro me atualizar, né? E aí comecei com as pretinhas e falei, é isso que eu quero para mim e é isso que eu quero pôr para o mundo. Eu sou formada em pedagogia, eu nunca lecionei, com exceção do período da faculdade, né? E faço boneco pedagógico também, porque nas escolas precisa, né? Então, já fiz boneco pedagógico, boneca com troca de roupa, boneca para enfeitar, boneca para brincar. Feiras, mas né? sempre negras. Participo de feiras e eventos. A minha plataforma de venda é o Instagram, mas ainda estou caminhando. Pelo Instagram, eu quase não faço vendas. O meu Instagram é mais como se fosse uma vitrine. Sim. Vendas mesmo eu faço indicação, né? Que alguém que já comprou, ou alguém que indicou, e nas feiras. Esse é o meu caminho de vendas. É, que a gente até tinha conversado, né? A gente se conheceu num curso aí, a gente falou sobre identificar isso exatamente, né? Porque às vezes a gente tá numa gama de rede social, então fora Instagram, Facebook, aí já vai entrando TikTok, Kawaii, Pinterest, que você fala, caramba, Eu tenho que fazer tudo. isso. E não, você não precisa fazer tudo isso. Eu, por exemplo, como o campo jurídico, não adianta eu ficar esperando que eu vou ali fazer 1000 vídeos e isso vai me garantir. Não, o que vai garantir é sucesso em causa, é indicação. Eu acho que hoje, até hoje, o melhor modo de indicação é o boca a boca. Não tem como, né? É muito interessante essas questões da boneca, né? Eu também sempre tive Suzy, Barbie. Eu nunca tive... A única boneca de cabelo mais crespo que eu tive fui eu que fiz, né? Enfiei no meio do cloro lá, fiz tudo que não podia. Acabou, a boneca ficou desse tamanho. Mas, assim, comprar uma boneca e ter, realmente não. Então, eu acho que é muito legal hoje para essa geração que vem agora. E aí, a gente falando até de um tema um pouco mais delicado, né? Que é a questão racismo estrutural. Hoje, eu não vou falar que tá mais fácil ser preto, porque não tá. Não vai, eu não acredito até que sim, vai ficar, entendeu? Eu acho que a gente vai se reconhecendo, vai se ajudando e vai ficando mais difícil para alguém tentar apontar ou descredibilizar. Sim. Inclusive, eu vim pensando nisso, né? Que eu gosto de escrever, eu tenho até um Instagram que eu vou escrevendo as coisas.
E eu vim, às vezes eu tô no meio da rua, gente, como eu gosto muito de prestar atenção, eu ando assim, ó. Quase sendo atropelada diariamente, porque eu ando assim. E aí eu tava pensando exatamente nisso. Eu vi uma menininha pequenininha, eu falei, caramba, né? Na minha época era essa neguinha. Hoje em dia nós já ensina as crianças a falar, ó, fala que eu sou pretona mesmo, que você é linda. E aí quando você vê um trabalho desse, tipo, cara, ai que bonitinha, toda arrumadinha. Então, com certeza, é assim, é além de um artesanato. Sim. É literalmente algo social e eu já imagino alguém com a bonequinha, ele se identificando, se identificando né? E achando bonita, entendeu? Porque sim. antigamente a gente falava... você falar pra uma criança antigamente que ela era preta e que ela era bonita, você não tinha um respaldo pra isso. Não. Porque ela ligava a televisão, o jornal era outro. O comercial era outro. Hoje em dia a gente começou a ver isso, né? Então, é bem legal. Me fala um pouquinho, então a gente falou agora das meninas como vocês são no empreendedorismo, mas quem é a Bruna e a Eli por trás disso, nos bastidores da vida realmente? Você quer conversar? Realmente é difícil quando a gente pensa quem é. É quase uma entrevista de emprego que a pessoa chega e fala assim, me cite suas qualidades, seus defeitos. Olha... né? Sou uma pessoa perfeccionista. Não, mas assim, de uma forma... Até se a gente for nichar. Porque, realmente, eu vou falar a verdade. Mulher, não, a gente... Tem uma amiga que ela fala uma coisa que é muito interessante. Ela fala assim, ó. Nós somos como as fases da lua. Somos. Mulher que não muda, ela falou, tá sendo mulher errado. A gente é igual a fase da lua. Um dia você tá bem. Um dia a gente tá cheia, no outro dia a gente tá minguante, no outro dia a gente tá... E a gente vai passando. Então, vamos lá. A Bruna que começou, então, igual você falou, era uma mais jovem, com medo e tal. Hoje a Bruna é como? Hoje a Bruna, ela já é mais... faz, aconteça. Com certeza, muito mais confiante. Totalmente diferente, não tem nem comparação. Nossa, uma coisa que eu faço muito, que eu acho que é um exercício bom, como eu tenho muito, alimento muito meu feed, e até uma coisa que ele falou, né, os nossos clientes, eles não necessariamente vêm pelo Instagram, mas como o meu já tem mais vitrine, é muito mais boca a boca, mas o Instagram acaba sendo aquela parte do vou fechar ou não vou fechar o negócio, né? Mas eu olho muito o meu feed quando eu comecei. Então, eu consigo olhar assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Não, até o jeito de falar, o jeito de agir mesmo, de aparecer. Porque as pessoas, hoje em dia, elas não compram mais só por comprar, elas compram pela experiência, né? Então, tem muito disso. Mas, com certeza, eu sou muito mais confiante, tenho muito mais certeza do que eu quero fazer. Assim, sei... Não vou falar que eu sei até onde eu quero chegar, porque quando a gente não sabe também qualquer caminho serve. Sim. Mas eu tenho ali uma direção, né, um passo de cada vez, mas algo mais direcionado. Exatamente. Tenho muito mais confiança, mais segurança no que eu faço. E hoje eu acho que, assim, quem é a Bruna fora do trabalho, né? Se for pra pensar nisso. Gente, eu amo ficar em casa, eu sou uma pessoa super caseira, sou zero problema. Quer ter razão? Tenho, eu vou dormir. Os 30 anos faz isso, meu né? Sono. Eu com 30... Gente... Nossa, não tenho paciência pra problema, não tenho paciência pra briga, não tenho paciência pra nada. Por isso que sua pele tá assim, por causa é água, gente, muita água, muito suco de pepino e tudo. Mas eu com 25 anos, gente, ficar em casa pra mim era um problema. Hoje em dia... Eu marco lá, gente, hoje eu tenho um compromisso, É o dia que eu acordo, final de semana, e ninguém me tira de casa para nada. Não tenho paciência. Porque ficar em casa é a melhor coisa do mundo. Eu sou assim, até tenho... eu e meu esposo temos até uma dificuldade mesmo. A gente fala, tem que visitar minha mãe, meu pai. Hoje... mãe, me perdoa, mas eu queria ficar em casa. Ela, sai dessa casa. Porque minha mãe já é toda solta. Mas eu sou literalmente essa pessoa. Amo ficar com as minhas gatinhas, meus bichinhos. Adoro. E gosto muito acabo estudando muito maquiagem, né? Porque não tem como, gente. A gente não para. Você é aquela pessoa que se maquia em casa? Me maquio. Eu fico em casa. Gente, eu não consigo maquiar nem pra sair. Mas é porque eu penso assim, quando eu trabalhava fora, eu me arrumava pra trabalhar para outra pessoa. Por que eu não vou me arrumar para trabalhar para mim? Importante. Independente do que eu vou fazer na minha casa. Importante. Gente, para limpar a casa, eu preciso passar um batom, meu rímel, minha sombra, eu passo. Eu não consigo, gente. É a primeira coisa que eu faço. Eu não consigo. Mas é uma coisa que, tipo, sabe aquela coisa que faz parte de você?
A Bruna... E eu sou super tranquila, tipo, eu amo sair sem maquiagem também. Se eu tiver que sair sem maquiagem, eu saio, não tem problema nenhum. Tô super bem, super feliz. Porque a maquiagem já passou pra mim da época de ser algo pra me esconder. Sim. Tem muitas pessoas que usam a maquiagem pra se esconder porque não se sentem bem, porque mexe com a autoestima. Hoje já não. Pra mim é algo que, assim, eu faço porque eu realmente gosto de... Um dia eu tô mais azul, outro dia eu tô mais rosa, hoje eu tô só no marrom, hoje eu só quero rir, eu gosto muito dessa coisa do... Não precisa ser igual todo dia, sabe? Sim. Eu gosto muito. E eu acho que a gente também já passou meio que dessa época que a maquiagem era... Claro, eu acredito que hoje em dia é que maquiagem é uma coisa também delicada, né? Uhum. Então, tem pessoas que realmente têm imperfeições ali no rosto que incomoda o suficiente pra... Eu só consigo sair de maquiagem. Sim. Mas, realmente dá pra ver que, tipo, levinho, não. E você, Eli? Quem é a Eli além das bonecas? A Eli, além das bonecas, vamos lá. Eu sou meio mãezona dos meus filhos e dos amigos que precisam de um colo de Quando, mãe. quando fala que é meio, Né? quando fala que é meio, mãe pra caramba. Eu sou mãezona. E olha que os meus filhos nem são tão crianças assim. Você tem quantos filhos? Tenho 3. 3 filhotes. Tenho 3. Uma de 37, um de 26 e um de 16. Então, eles não são mais pequenininhos que dependem tanto da mãe. Só quem mora comigo é o de 16. Os outros já não moram mais. Eu sou aquela pessoa... Eu não vou dizer que eu sou tranquila, porque eu não sou, né? Eu já fui muito baladeira, muito roeira, baladeira de plantão, de sair de segunda a segunda. E se eu tivesse que passar a noite fora e chegar de manhã e ir trabalhar, eu ia e trabalhava sem problema. E se me chamassem para sair, sairia de novo, tranquilamente. Já fui Graças a Deus essa fase passou, não tenho mais idade para isso e nem disposição. Então, eu sou tô bem caseira mesmo. Eu saio para trabalhar e para cumprir com algumas obrigações sociais que a gente tem, Precisa. né? E minha diversão é costurar. Então, se eu tô em casa, eu tô sempre procurando alguma coisa, né? Pra aprender. Né? Meu empreendimento, meus projetos, então tá lá. Tem 1000 moldes, 1000 tecidos, é um monte de material. Meu marido diz que eu sou acumuladora, mas eu preciso desse material. Faz parte do trabalho. Porque se você me falar, eu quero uma boneca, e fala lá as características, eu tenho material em casa para fazer. Eu não preciso sair para comprar, porque já tá tudo lá. Não, e não tem nada pior. Gente, eu gosto de muita coisa na vida, né? E uma das que eu mais gosto é papelaria. Ai. Então, a minha casa tem cartolina, glitter, tesoura, fita. Quer ver? Minha mãe fala essa história pra todo mundo. Eu já tinha uns 25, 27 anos. Meu irmão tinha uma enteada. Gente, aquela menina era o amor da minha vida. Nossa, ela podia subir na minha cabeça. Um belo dia, estou lá toda feliz. Cheguei em casa, fui pegar meu estojo. Falei, hoje eu vou pintar de canetinha. Primeira canetinha seca. A segunda seca, as demais todas abertas. Gente, juro pra vocês, acho que se tivesse mexido no namorado, eu não tinha ficado tão brava igual eu fiquei naquele dia. Coloquei ela de castigo, parei de falar com ela, parecia que eu era criança. E ela era adulta. E a minha mãe falou, Ana Beatriz, pelo amor de Deus. Aí eu, não gosto. Então, tipo... então, pra mim é isso, eu gosto. E minha mãe também fala, pra que tudo isso? Porque eu não suporto a ideia de querer fazer alguma coisa. Então, por exemplo, você quer fazer uma boneca da roupinha azul. Não tem porque eu joguei o pano fora. Uhum. Entendeu? Então, assim... Não faz sentido. É Não dispendioso. Para mim é dispendioso ter que sair para comprar alguma coisa. Por quê? Eu sou uma equipe de... Eu aprendi isso no primeiro curso de empreendedorismo que eu fiz. Essa palavra eu carrego comigo. Equipe. Então, eu que vou lá estudar para saber qual é a boneca do momento, que tecido que eu vou usar, que material que eu vou usar para fazer o cabelo. E aí, eu que vou lá produzir a boneca, costurar, encher, montar, aprender entregar. Como vai vender, aprender como, então, tipo, além tudo, né? E aí, fotografar e divulgar. Alguma coisa sempre fica pendurada. Alguma coisa. Não sai tudo perfeitinho. O post-it tá lá. O post-it tá lá. É muito cansativo. Mas eu gosto disso. Eu gosto dessa dinâmica toda. A gente acaba, né,
não sei se é reclamando, mas muitas vezes, eu tô cansada, que não sei o quê, mas fala pra parar. Não quer. É igual Né? é igual você falou, tipo assim, a gente chega em casa e, eu tô cansada, hoje o dia foi, nossa, meu Deus, aí você senta, pega o seu material e vai fazer outra coisa, Vai entendeu? continuar Não fazendo descansa. aquilo. Eu ouço muito, vai descansar, vai descansar, vai descansar. E assim, não consigo. Aí às vezes deita para descansar, mas aí a cabeça tá lá, ó. E aí Martelando, você nem né? consegue dormir porque você fica pensando no que você Eu poderia tem estar que fazendo concluir. tal coisa. Eu tô nessa fase. Quando eu falo que eu quero ficar em casa, você pensa, pô, ela tá em casa assistindo um Netflix. Não. Eu tô procurando como é que eu faço uma arte melhor pra rede social, pra divulgar. Como é que eu faço? E hoje em dia a gente não consegue, né? Antigamente, as pessoas estudavam. Hoje um amigo até me mandou um post que eu fiquei, começa a se cuidar, começa a aprender a se cuidar saudavelmente, porque o médico do futuro tá olhando o chat GPT. Falei, verdade. Isso é verdade, Porque, então, assim, hoje a gente ainda tem que ter esse cuidado. Porque se você fizer um vídeo explicando como faz uma maquiagem em 5 minutos, como faz uma boneca em 5 minutos, ninguém vê. Não. Tem que parecer que você faz uma maquiagem em 1 minuto e você a boneca em 1 minuto. Acabou. É isso. É simplesmente. Não dá credibilidade, só Não. falar. Só E essa coisa. é muito difícil rápido. você... É porque é justamente isso, né? Você vai... Às vezes, por exemplo, você teve o dia lá, tal, respondeu seus clientes, trabalhou, voltou do serviço, e sua cabeça tá pensando, como é que eu posso divulgar mais meu trabalho? Como é que eu posso alcançar outras pessoas? O que eu preciso fazer? Poxa, é curso? Não, mas eu preciso alcançar essa pessoa aqui. Mas eu acho que não tá legal. Como é que eu vou mudar essa imagem? Mas se eu usar essa roupa nesse vídeo, será que vai ser bom? Mas e meu cabelo, será que eu prendo ou deixo solto? Mil coisas. A cabeça não... Sim. Você não para. Aí, no meio da semana, a gente ainda fala, vamos fazer um podcast? E aí? Vamos lá no podcast? A agenda de vocês tá... Vamos bater um papo. A agenda de vocês tá muito vazia, né? Então, eu acho que é bem assim, corrido. Outra coisa... Qual é a dúvida, mais ou menos, que vocês têm constantemente sobre maquiagem, sobre a questão da boneca? Porque... E aí eu sempre trago um exemplo para dar esse início, esse pontapé no assunto, porque é engraçado, né? Então, por exemplo, você estuda 5 anos, a pessoa pega e fala assim, você consegue dar uma olhadinha no processo? Galera, vocês precisam entender que a olhadinha no processo é assim que a gente ganha, tá? Só pra vocês entenderem. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Então, assim, essa olhadinha no processo é assim que o preposto, o advogado, enfim, quem for ganha. É a mesma coisa vocês. Qual que é, assim, a dúvida que vocês fazem, que vocês mais têm que... Cara, por exemplo, valor. Valor, as pessoas gostam muito de dar valor, melhor, preço nas coisas dos outros. Então, falem aí, desmistifiquem alguma coisa do tipo... A primeira coisa, né, que seja lá o qual for, não é fácil. Galera, não é fácil. Seja lá o que for, não é fácil. Ler processo não é fácil, maquiar não é fácil, costurar não é fácil. Cada um tem um dom. Talvez pra você seja muito fácil, pra mim não vai ser. E é por isso que a gente compra de outra pessoa e é por isso que eu entendo que a gente não tem que ficar questionando, né? Mas me falem aí. Olha, pra mim, é desagradável. Eu vou colocar desagradável, porque assim... Eu procuro fazer com todo o carinho, com toda a dedicação. A hora que eu sento para fazer uma determinada peça, porque não é produção em série. Sim. Na hora que eu começo a minha produção, eu posso até esticar um tecido lá, riscar vários moldes, costurar todos eles. Ok, cortei, costurei, tá lá. Só que na hora de montar, essa montagem vai ser individual. E aí é todo um cuidado para escolher um cabelo, para escolher como é que vai ficar o rosto da boneca, que sapato que vai, qual acessório que vai, se vai a calcinha, se não vai a calcinha, se vai a meia, se vai vestido. Então, assim... Não, e só um ponto, né? Vou aproveitar. Você consegue focar nessa? Ó, por exemplo, olha, é muito delicadinho, muita coisa assim, tipo, soladinho, ó. E aí foi igual você falou, essa é a terceira ou quarta que eu tô vendo e é totalmente diferente mesmo. elas não saem. Eu posso usar o mesmo molde, o mesmo material, que ela não vai sair... uma igual à outra. Então, eu acho que é um trabalho que merece um certo cuidado e eu procuro agregar o máximo valor possível. Sim. Porque você não está levando só uma boneca, você está levando uma experiência, é uma coisa que que a criança vai carregar, ou seja, para quem você vai dar, porque é adulto, é criança,
nos lugares onde eu vou, que as pessoas veem, não é só a criança que fica encantada. Não. Os Adulto adultos também também. ficam. A gente viu quando ela foi entregar lá, eu não sei se você viu na hora que ela entregou. Pro Eric, né? Literalmente é uma experiência, porque a gente tá olhando aqui, diga-se de passagem, você já olha e tem um carinho. Mas ela vem com uma caixinha, uma sacolinha que é uma graça, cheiro, aquela coisa toda. Não. Então, assim, que você fala, pô, sabe, não foi só, ela não sentou lá e realmente. E assim, né? Ela falou aqui de fazer a boneca, antes ela já detalhou, ela risca um molde, cara. Não, Todo o trabalho que tem antes. Não é uma coisa que eu consigo fazer em um dia, não. Essa produção não é em um dia. Tirando a parte de que eu trabalho o dia todo e chego em casa e vou pegar pelo menos um pouquinho, é uma coisa que demora alguns dias para ficar pronta. Não é aquela coisa que eu vou tirar da cartola e, ó, tá aí para Tá você. pronto, Não. isso. pegar um baú né? e falar, deixa eu ver qual que eu vou tirar aqui pra você. E assim, final de semana é quando eu tenho mais tempo. Mas, paralelo a isso, também tem a parte de cuidar de coisas de casa Família, para depois né? sentar e me dedicar a isso. Sim. Então, eu acho que é triste quando a pessoa olha, isso está muito caro. Isso me desanima bastante. Porque às vezes eu estou lá na feira, a pessoa vem, eu vou lá, dou toda a informação e a pessoa olha. Tá caro isso. Eu não sei nem o que responder numa hora dessa. É porque você fica Eu não respondo, eu fico chateada, eu guardo essa chateação pra mim, e aí eu fico com aquela cara de ué, né? Eu acho que eu tenho aprendido muito sobre isso. Eu fico entre o estar chateada ou querer explodir. Aí a gente tem que usar aqui, né? O Quer meio termo. sorrir e acenar. Tá bom, obrigada, viu? Mas Aí literalmente. Não tem muito o que fazer, né? É, Você vai falar o literalmente. quê? E assim, eu costumo dizer que a minha boca fala uma coisa, Mas o rosto. mas o Gente. rosto diz outra completamente diferente. Então, eu não sei como é a minha cara numa hora dessa, quando a pessoa pede toda a descrição, eu vou lá, explico tudo direitinho, no fim, mas isso está muito caro. De verdade, eu não sei qual é Ó, a expressão. Mulher já não tem uma expressão muito boa. Mulher preta, ela Não tem. Não. esquece. A gente... Pior a ainda. cara... O olho tá assim, ó. Bola Sim. de fogo, né? Bola de fogo. O olho tá. Isso acho que é um ponto bem... E assim, né, pessoal? Todo mundo aqui que já vendeu alguma coisa, a minha mãe vendia bolo, né? E aí as pessoas falavam assim, cara, tá muito caro. Cara, primeiro que minha mãe é aquela pessoa bem chata. Chata não, eu acho que ela é cuidadosa. A minha mãe não... Nenhum chocolate da minha mãe é marca ruim. Eu vi a minha mãe virar madrugadas pra fazer um ovo de Páscoa legal, fazer um bolo. E as pessoas acham caro, mas quando elas têm que pagar numa Barbie, quando elas têm que pagar no mercado lá, ninguém chega e fala Não assim olha. pro cara... Não, ninguém chega lá na Americanas ou no Carrefour e fala assim, ó, toma aqui, quanto que é? Tá muito caro. Dá desconto. Tá lá o valorzinho. não pede desconto. Tá lá o valorzinho, sabe? Ninguém pede. Tipo... Quando chega a conta de luz, a conta de água, o gás. Não, exato, que as pessoas, elas esquecem que você não faz no escuro, né? Tipo, Precisa enxergar. você, por exemplo, Bruna, qual que é as perguntas que você fala, ô, Jesus Cristo? Porque assim, eu até estava comentando antes, né? Hoje eu trabalho já com maquiagem social, também tenho a técnica de pele blindada. Eu costumo oferecer separado. O que é uma pele blindada? É aquela pele mais resistente, que aguenta atrito. Por exemplo... Você faz uma preparação... Faz toda a pele, legal. tudo. Você pode espirrar um pouco de água e esfregar que ela não sai. Basicamente, essa é a técnica, né? Mas a pele mesmo social eu já faço com resistência, porque obviamente a pessoa quer que a maquiagem dure ali. E nem sempre elas têm um horário próximo do evento. Ou às vezes eu tenho um horário próximo do evento. Sim. Então, às vezes a gente se maquia antes e o evento, sei lá, fiz a maquiagem às 9 e a maquiagem tem que estar intacta até às 5. Então, eu preciso me preparar, preciso ter os Sim. produtos adequados para isso, né? Mas a principal pergunta é se tem uma maquiagem mais básica. Ou, por exemplo, acontece muito. Essas maquiagens de Pinterest, Instagram também, que a gente sabe que tem. O tal dos clean girls, também? Entendeu? Não é porque é necessariamente clean que não dá trabalho para fazer. Às vezes, até mais difícil de fazer, porque uma coisa que a gente bota de diferente ali, a maquiagem fica pesada. E é muito diferente. Tipo, o meu clean é diferente do seu clean, que é diferente do clean da Eli, que é diferente do clean de várias outras pessoas. Então, às vezes, elas olham ali a foto e pensam que é super fácil de fazer, que é super rápido de fazer.
E demanda tempo, gente, até chegar naquele resultado. Acho que eu posso falar, né, que como eu, como eu não tenho cliente dessa área, e se fosse tão fácil? A gente sabe que a gente não ia querer gastar dinheiro pra mandar fazer. Sim. Essa é a verdade. Até mesmo como ele falou, hoje a gente tem vários meios para estudar. A gente tem YouTube, a gente tem o próprio Instagram, o próprio TikTok, enfim, todas as redes. Se você quiser sentar e praticar, você consegue. Mas a partir do momento que você quer uma boneca, que você quer uma maquiagem, você quer contratar alguém, é totalmente diferente. Ninguém pensa, por exemplo, a gente se conheceu num curso. Você mora... Carapicuíba. E você, Bruna? Sou do Tatuapé. Tatuapé, eu de Osasco. Nós estávamos fazendo um curso em Pinheiros, que tinha que estar lá 9 horas da manhã. Aí a pessoa, ela acha que ela vai acordar 9 horas e falar quanto vai ser nosso valor. Galera. Ainda se acordar às 9, né? Que tem um pessoal que pode acordar até mais tarde. E sim, tá tudo bem. Só que eu acho que a gente tem que dar essa... Valorizar mesmo o nosso trabalho. Valorizar. E a gente falou até, né, antes, que a gente tá trabalhando... Vocês trabalham literalmente com valor. Com valor e não com preço. Porque você poderia fazer qualquer tipo de maquiagem, qualquer boneca... Enfim, igual você falou, daria pra fazer... vou fazer onde? Em produção. Eu vou, então, juntar aqui e fazer, então, vai ser um blush, um lápis e um rímel. Esse é o isso, básico. Mas o básico pra quem? Até mesmo outra coisa, né? Eu tenho uma pele e você tem outra. Eu aprendi muito isso enquanto eu tava fazendo a transição do cabelo. Quando eu olhava, que eu tava de trança ainda, eu falei, eu quero esse cabelo. Gente... Você só tem que escolher um cabelo que seja próximo do seu. Fica inventando moda. É a mesma coisa do rosto. Sim. Você não vai conseguir... meu rosto tem um monte de acne e tal. Não, mas eu quero um rosto básico. Deixa eu te contar. Não vai dar. É um pouquinho difícil. É que assim, como a gente vive numa era de imagem, né? Hoje em dia existe muita distorção de imagem. Assim, quando eu falo para muitos clientes, não é só uma maquiagem. Porque cada cliente que eu vou atender, na casa dela, no horário que ela precisa... Você vai em casa? Faço a domicílio. Ainda tenha... E, assim, cada uma tem uma história diferente, cada uma tem um medo ali diferente. E quando eu tô fazendo ali a maquiagem, muitas nem percebem, mas muito do que elas me falam é medo, é insegurança. Eu já atendi, assim, pessoas que às vezes se olham, não se sente bem com quem é. Porque a gente vai entrar em rede social, é tudo perfeito, tudo maravilhoso, uma vida esplêndida, um corpo, um rosto, que você fala, nossa, gente, o que é isso? Só que é tudo montado, gente, sabe? E existe muito essa coisa do você precisa ter isso ou aquilo. Eu acho que você precisa ser quem você quer ser. Você não precisa olhar no outro e querer fazer de você ter aquele rosto, sabe? É muito difícil de lidar com essa expectativa. E você pode estar próximo daquilo, mas você não vai ser igual, como aquela pessoa que você está usando como referência também não vai ser igual. Né? Essa é a verdade. Você mesmo deu exemplo. Mesmo que você tente fazer uma boneca igual, eu tenho certeza que ela não vai sair 100%. Até mesmo porque você fazendo uma... Eu falo muito isso. Vou usar minha mãe novamente como exemplo. Minha mãe começava fazendo os ovos com pique. No terceiro, quarto ovo já é outro. Quando vai pesar, um tem 100 gramas a mais, o outro tem 50 a menos, porque o trabalho que ele é humanizado... Ele demanda muita energia da gente. E ele demanda ser único. Não interessa, você pode fazer todos os dias. Se sentar 10 modelos parecidas, ninguém é igual. Sim. Parecida. Se tiver que fazer 10 bonecas, não sairão iguais. Podem sair muito parecidas. Mas iguais não. Mas iguais não sairão. Isso é muito legal. Lembro que uma vez estava conversando com você e você falou sobre a possibilidade de fazer novas bonecas, acho que até sobre as entidades, e aí vai rolar, tá nesse Tá rolando. Tá rolando já, rolando, olha, legal. Eu já divulguei algumas, né? Acho que eu já divulguei todas, porque cada dia da semana eu ia divulgando uma, então no fim das contas, todas as que eu tinha prontas já foram divulgadas. Legal. Agora eu preciso divulgar todas juntas, mas como sempre surge uma nova, eu ainda não consegui reunir todas elas para postar de uma vez só. Mas tá saindo. Mas quando você fala de sempre surge uma nova, é questão de ideia? Ou, aí, igual eu falei, vai mudando uma coisa aqui, outra ali? Não, sempre sai um orixá novo. Então, algum que eu não fiz ainda, né? Eu sou praticante de religião de matriz africana. Legal. Então, isso para mim é super importante trazer essa representatividade também. Porque eu sempre fiz bonecos voltados para orixás,
Mas a partir do momento que a pessoa me pedia, a partir de encomenda, Sim. não eu fazer para ter na minha barraca, para ter na minha mesa, ou até mesmo no meu Instagram para vender. Porque como eu faço feiras em locais que são N pessoas, você nunca sabe quem é que vai estar do seu lado, você não sabe se a pessoa é intolerante ou se não é. Então, por muito tempo eu me blindei disso. Porque quando eu comecei a fazer boneca lá atrás, uma bonequeira me falou, você tem que fazer orixá. Porque eu dei um orixá de presente para uma professora minha e essa bonequeira estava junto. E aí ela falou, esse é o caminho, você tem que fazer. E eu sempre fui deixando de lado. O receio, né? O receio Justamente é muito isso. grande. Assim, até para evitar um embate, porque se acontecer um embate desse comigo, Eu não sei o que eu vai ser uma coisa muito desgastante. Você E tem que assim, ficar discutindo, vou ter que ficar chato, é discutindo, cansativo. eu não tenho que provar nada para ninguém. Essa é a minha religião. Eu sou iniciada há 33 anos. Assim, eu sou de uma família que a minha família são 5 gerações na mesma casa de candomblé. Sim. Então, assim, eu acho que eu tenho embasamento para produzir uma peça dessa. Mas mesmo que não tivesse, ó, vou falar, por exemplo, eu sou evangélica, mas eu amo conhecer, primeiro porque é meu povo, gente. Tipo, não adianta, é história, é muito além. Eu acho que as pessoas, elas têm que trabalhar com respeito. Em A primeira coisa, independente de qualquer Cara, coisa. se você... Eu costumo falar muito assim, se você não gosta do meu movimento, você só fica quieta sobre ele. Se eu não gosto do seu movimento, eu só não vou enfraquecer ele, entendeu? O problema das pessoas é que elas passam... Ah, é a minha opinião. Só que opinião não mata. Opinião não deixa os outros em depressão. Opinião não agride. Você pode literalmente ter uma opinião sobre um sorvete. Eu gosto de sorvete, eu não gosto de sorvete. Agora, sobre cor, sobre gênero, sobre religião, você guarda pra você. Sim. Porque eu falo até assim, né? Cara, às vezes, é muito evangélico, é muito macumbeiro, é muito isso. Cara, e se essa pessoa estivesse em outro lugar, você estaria falando dela de qualquer forma? Porque ela usa algo ilícito? As pessoas, elas estão sempre pra falar, nunca pra somar. Não, É muito difícil Nunca pra somar. Eu gosto muito de andar por esse mundo. E eu já conheci gente de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. E eu já conheci gente macumbeira demais, com um coração gigante. Da mesma forma que eu conheci gente crente que você fala misericórdia. E vice-versa. Sim. Porque não é sobre religião, não é sobre gênero. valor. É sobre pessoas, cara. São pessoas, é As verdade. pessoas. Então, eu acho que se você... Cara, principalmente porque... Igual eu falei, eu tenho o que eu acredito, mas eu acho que o divino, ele é... Então, uma vez que você fizer e acreditar nisso... as pessoas do lado, elas são só as Vai ficar pessoas quieto, do São lado, só as sabe? pessoas do lado, é verdade. Então, e eu acho que tem muito isso. A Lê veio aqui e ela falou sobre o quão é solitária essa carreira de ser empreendedora, de escolher seguir o que você quer. Todas as vezes que você escolhe fazer alguma coisa, vai ter muita pessoa pra falar que aquilo não é o certo. Sempre tem alguém pra apontar o dedo e falar que Com não vai certeza, você fazendo maquiagem, alguém falou, mas vai viver de maquiagem? Tá, você faz maquiagem, mais o quê? Você faz maquiagem? E mais o quê? Você faz boneca? E mais o quê? Como se só fazer. Você só faz. Então Você vai lá cuida da fazer. vida das pessoas e mais... Mais o quê? Vai lá fazer, então. Vamos fazer, então. Vamos fazer, então. Então, eu acho que... Cara, quando você tinha falado daquela vez, eu já fiquei... Cara, vai ser muito lindo, porque é justamente por isso. Eu acho que primeiro as pessoas têm que saber dividir as coisas. Sim. Achar bonito ou não achar, falar sobre... Não quer dizer que você compactua ou você discorda, enfim, cara. É você, sou eu. E aí, se a gente for falar mais uma forma... de religião é individual, não é? Sim. É individual. Sim. Então, pra mim, a linguagem, e eu falo isso, eu subi um vídeo ontem na minha rede social pessoal, que era, a linguagem tem que ser, a única linguagem universal tinha que ser um amor. Sim. Como você vai exercer ele,
é com Aí você, cada um tem entendeu? o seu jeito, mas Sim, é Mas um eu amor. espero que dê certo. Acho que vai, Vai com dar. muito capricho, você tem. Eu tenho certeza que vai ficar sensacional. E você, Bruna, começou... Eu ia perguntar pra 2025, mas já começou o ano Ai. fazendo a apresentação, né? Ai, foi mal, gente. A gente acaba embaralhando uma coisa na Não, outra. é normal, mas você tem mais alguma coisa que você quer fazer? Comprar novas... alcançar outros públicos? Hoje você Ah, faz não, com quais certeza. tipos? Você falou a... Eu faço... É que assim, o social, ele engloba muitos meios, né? Então, hoje eu trabalho muito com maquiagem para madrinhas, eventos em gerais, formatura, Esse é no social. aniversários, ensaios fotográficos. Uma das partes que eu mais gosto, assim, que acho que foi o que me fez mais querer continuar dentro da maquiagem foi a parte de fotos. Porque é muito gostoso ver a transformação ali da pessoa. A cliente, às vezes, ela se olha na foto e não se... A gente que tá de fora, a gente vê o poder que uma mulher consegue ter. E quando ela tá pronta ali para tirar as fotos, tá arrumada, seja pro corporativo, feminino, enfim, o que for. Gente, é muito gostoso que ela olha e fala, nossa, não parece eu, mas é você, mulher, é Eu vejo uns você." vídeos de mulheres maquiadas que elas ficam assim, do tipo... Sabe, você vê o olhinho assim, brilhando, aí pensa, não chora, vai borrar. E é muito gostoso, assim, é muito legal de acompanhar. Acho que é uma das partes que eu mais... Ai, sabe? Você fica com aquela sensação de, nossa, nem acredito que eu participei disso. Porque eu vejo o meu trabalho em outra pessoa, não é aquela coisa, tipo... Você tem a boneca aqui, né? Eu consigo mostrar só através de foto ali, né? Pras clientes, enfim, pra divulgar. Mas é muito gostoso. E aí, quando a pessoa fala assim, nossa, obrigada, tal... Porque tem clientes que acabam virando amigas, né? Sim. Mas é muito gostoso. De planos, eu vou me embananando, tá vendo? Mas eu pretendo... Gosto muito desse ramo de fotografia, gostaria muito. Espero, né, que um dia surja a oportunidade de participar de grandes campanhas. Já participei de algumas, mas acho muito gostoso participar. É uma correria doida, mas é muito legal. Noivas, esse ano também estou adentrando mais nesse mercado. E cursos de automaquiagem, que eu já tenho, já dei alguns. É muito gostoso, gente. É muito legal ver a cara das alunas ali, tipo, pensando, Sim. nossa, é assim, assim, assado, porque... É como se fosse um bolo, né? Às vezes eu falo assim, é uma receita. Você tem ali o passo a passo, nem sempre ele vai dar certo, mas você precisa entender o que está dando errado. Sim. Se você entende um pouco da sua pele, se você sabe o que você tem que comprar. Porque eu falo muito pela compra consciente, né? Você não precisa sair comprando tudo que falam que tem, porque hoje em dia a gente tem muita coisa. Mas você precisa entender o que sua pele precisa para você poder, aí sim, escolher o produto melhor para você. Se eu quero meu rosto mais fino, mais redondo, né? Sim, Então, qual sim. que é muito engraçado. Às vezes eu De vejo, eu não tudo. entendo nada de maquiagem, mas às vezes eu falo, gente, é realmente só um pincel pra cá, puxa, tudo isso, não acredito. É um pincel e você lá, assim, esfumando, entendeu? Tipo, Um minutinho esfumando. Você fala, caramba, tipo... Porque realmente, às vezes você vê aquela transformação. Dá diferença. Caramba, né? Então, nossa, muito legal. Mas é isso. Sensa- É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, ótimo. Uma frase, meninas, vamos lá. Se vocês tivessem que falar uma frase, assim, pra alguém. Também, se quiserem falar sobre... pra quem tá começando algo, né? A gente sabe que é só um começo. A ideia é sempre melhorar. Sim. Como... Você falou que no começo você olha assim, como era antes e depois muda. Acho que a ideia é justamente essa, né? O problema é que a gente quer começar tudo perfeito, né? Só que se a gente for esperar começar perfeito, Você não vai começar. Não começa. Nunca. não começa. Então, hoje, se você tivesse uma frase, qual seria? Falem aí. Uma frase. Quer falar? Você já tem. Né? Você já... Pode falar, Bruna, que você já Então, tem. pra mim, o tudo passa faz muito sentido. Porque tudo passa, gente. Até a uva É meio passa, óbvio, né? até a uva passa, por que não vai passar? Não, mas eu falo assim, porque eu comecei com muito medo. O problema, acho que independente de ser homem, mulher, enfim, é que a gente tem muito medo do que os outros vão pensar da gente. A gente nunca sabe o que vão pensar. Ai, mas fulano apontou o dedo, mas esse falou isso, mas esse falou aquilo. E isso gera muito... As pessoas não têm noção de como isso gera insegurança. Não, e elas têm. Elas têm, porque todo mundo tem a sua insegurança. E É que ninguém tem o seu cuidado, mas Infelizmente. todo mundo sabe que vai... É que a gente não consegue pensar, né? Uhum. Parar um pouquinho. A Lucy falou isso aqui, do tipo, é porque cada um tem o seu medo. E aí eu quero refletir o meu medo em você. Porque eu fiz e não deu certo. Ok, você fez e não deu certo. Eu vou tentar, quem sabe dê. Exatamente. Entendeu? E é muito assim. E muito essa coisa da autocomparação. Porque, assim, hoje, tudo que a gente vai fazer, eu não sei pra vocês, mas pelo menos eu tenho essa impressão. Quando eu estudava arquitetura, todo mundo era arquiteto.
Gente do céu, assim, parece assim, chove do mundo. Aí, hoje você faz maquiagem todo mundo. Algoritmo, né? É tudo, né? Tudo, Logo. porque, obviamente, eu só recebo esses conteúdos. E eu amo, tá, gente? Eu consumo muito conteúdo. Maquiagem é basicamente a minha vida mesmo. Mas esse senso de autocomparação é muito difícil. Então, eu falo assim que tudo passa, mas você tem que amadurecer, buscar o amadurecimento para que tudo passe. Porque senão você vai viver o resto da vida amargurando as coisas e não dá certo. Eu tenho uma tatuagem aqui, de tudo passa, porque eu também acredito muito. Eu acho que não tem dor que dure para sempre, nem felicidade. Vou até emendar, não sei se você já pensou a sua, mas eu tenho uma frase que ela fala muito... Quando eu era mais nova, eu não sei se na época de vocês também, sabe aquele chora agora, ri depois? Aquela máscara? E eu lembro que eu era, nossa, bem, meu Deus, curvinha que a gente brincava. E aí era bem marginalizada isso. Só que eu sempre gostei disso, sempre gostei. Pra mim não fazia sentido aquilo ser marginalizado, porque eu acho que é literalmente como a vida é. Você chora agora e você ri depois. Você ri agora e você chora depois. A vida, e aí eu venho com essa reflexão de que a vida, ela não, ninguém só chora, ninguém só ri. Entendeu? Então, assim, cara, você tá chorando hoje, continua. Você tá chorando pra começar a rir. Você tá rindo muito agora... Vê certinho. O que tá acontecendo aí? Vai se preparando. Vê certinho, porque é literalmente, é um chora agora e ri depois. E a ideia é ser isso, né? Então, eu queria ter rido menos lá atrás, porque talvez hoje a vida estaria um pouquinho melhor. Mas, assim, também são consequências, né? A gente tem que estar apto a enfrentar as consequências. Você tá rindo bastante agora, igual eu falei, a vida não é assim, né? Então, tem que entender o que tá acontecendo, mas que depois a gente vai colher sobre isso. A mesma coisa sobre o choro, né? Então, você chora, e espera. Ninguém planta nada à toa, né? Então, calma, vai passar, mas... Se você tiver, você vai colher exatamente o que você tá plantando. Entendeu? É bem por aí. Exatamente. E você... Olha, eu acho que minha frase seria: se você tem um sonho, se você tem uma vontade, vai atrás. Só vai. Só vai. Só vai. Porque o não você já tem. Então, eu acho que é correr atrás. Né? O meu sonho agora é me aposentar. Sim. Para poder me dedicar mais às minhas bonecas e às coisas que eu gosto de fazer. Porque como eu sou uma xereta do artesanato, eu não faço só boneca. Né? Eu faço um monte de coisa. Agora eu me concentrei nas bonecas. Carro-chefe, boneca, E né? assim, é uma coisa que eu quero continuar fazendo. E para mim é isso. Se você tem um sonho, ele pode parecer difícil, ele pode parecer distante, né? mas você tem que correr atrás para saber até onde você pode ir atrás desse sonho. Sim. O que você pode fazer, quais são os meios que você está usando para você conseguir realizar esse sonho. E entender que, por mais que pareça que tudo se resolve em 1 minuto de vídeo, não é assim. Eu tô fazendo voluntariado, né, em um dos jornais. Um eu tô como redatora, o outro como voluntária. E aí pediram, cara, faça um vídeo. De ontem pra hoje eu fiz 50 vídeos. Pra um vídeo de 1 minuto. E quando aparecer lá, vai ser 1 minuto. Sim. Só que ninguém viu que eu demorei quase 1 hora pra conseguir Pra esse 1 fazer. minuto. Porque todo mundo acha que, igual você falou, a boneca é um dia, a maquiagem é um 5 vídeo. minutos, E não é. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, mas é correr. Cara, eu vi outro... Quando eu comecei a essa questão do podcast, que eu falei isso na rede social e vou complementar aqui. Não é um sonho. Começou com uma brincadeira e é justamente pela experiência. Eu acho que a vida é muito gostosa, então pra gente ter experiência. Mas, cara, você começa e você vai melhorando... E aí as pessoas vão falando e você tem que não ligar e você tem que ir seguindo, porque é sobre isso. Se você for ligar pro que as outras pessoas falam e... Você nunca vai andar pra frente. Você nunca vai andar pra frente. E outra, ninguém sabe por onde você passou. E ninguém tem a mínima ideia de onde você quer chegar, porque às vezes nem a gente sabe direito. Sim. A gente sai andando e fala, cara, tá, eu quero ir. E você vai Esse caminho aqui tá indo. Até onde minha perna vai me levar. Você vai titubeando, igual você falou no começo, não dá pra escolher vários lugares. Não dá pra escolher vários lugares, mas tá, eu sei ali onde eu quero chegar. Você falou agora sobre a quero me aposentar. É muito doido, porque pra descansar você tem que trabalhar mais. Entendeu? E se esse é o... Racionais fala, né? Se esse é o lugar, aqui estou. Então, tá bom. Tô pronto. Se é isso que tem que fazer, porque se eu desistir,
eu continuo no não. Sim. O não eu já tenho. Literalmente, o não eu já tenho. Qual que foi a outra frase que eu vi também? Que era, tipo, igual o cara que faz gol. Antes de fazer gol, ele chutou muito, pra caramba. Né? Só que ninguém vê os chutes, né? Todo mundo... Só vê o gol. Eu pego a minha carteirinha. Ninguém vê os 5 anos que você chora, que nem uma Nossa. filha da mãe. Ela... eu fiz um vídeo. Ninguém viu tanto que você ficou, tipo, o tanto de curso que você fez pra conseguir. A boneca, a mesma coisa. O tanto que você costura, descostura. Às vezes tá cansado quando vai ver costura no lugar errado. Você fala, não acredito. Lá vai... Deixa de lado pra fazer o outro. Não desmancha. Você não desmancha? Eu odeio desmanchar e comer... Fiz, errei, eu deixo de lado, Já vou lá e começo essa do daqui zero. não é pra... Aí um dia eu vou lá e pego aquela e aí, né, a gente ajeita aquilo lá. Mas ontem mesmo, quando eu tava separando essa para trazer, eu fui e puxei um saco. Falei, gente, o que é isso aqui? Um monte de boneca começada. Eu também, gente. Gente, oi. 3 dias depois... 2000 anos depois. 6 horas e meia depois. Alguns centímetros depois. Segundo dia. Parou. Mexi no cabo, parou. Como é que é? Nos bastidores. São realidades. Não é realidade, são realidades. Aí a gente tava falando sobre... Então, acho que dá? Então, é basicamente isso. Meninas, como eu falei pra vocês, né? Onde encontro, você falou que não tá utilizando muito seu Instagram, mas você vai começar, né? Vou usar. Então, falem aí pra mim, redes sociais. Falem pra câmera, se vocês quiserem já fazer o corte. Redes sociais, como tá? Se quiser passar e-mail, alguma coisa, esse é o momento. Bom, minha rede social é o Instagram, é @arte.dalily, Lily. E e-mail é artedalily@yahoo.com. Aí lá você pode fazer os pedidos. Pode fazer os pedidos, tirar dúvida, trazer ideia. Perfeito. O meu, no caso, é o Instagram, né? By Bruna Bandeira, PY, Bruna Bandeira. E é por lá que tem os contatos. Lá tem todo o link WhatsApp, enfim, tá tudo já certinho. Então, por lá consegue encontrar bastante coisa. Vocês não têm TikTok? Nunca pensaram Eu em fazer tenho TikTok, mas o meu TikTok tá bem desatualizado. Não, É o que meu assim, tá lá. gente, eu não consigo manter. Mas é o mesmo @ do Instagram. Uma vez na É o mesmo vida e arroba. outra na outra vida, que eu posto alguma coisa lá. Meu TikTok tá assim também, mas eu vi que lá tipo assim, é que tem que ter a paciência de manter. Tem. Mas eu vi que lá é bem mais visual, né? A galera, tipo, consome muito mais, muito parece, mais, no sim. TikTok do que... Sim. E é mais vida, eu acho. Mais o real, assim. Eu acho que o TikTok Não sei, é eu o tenho novo essa Facebook. impressão. Eu acho que o TikTok é o novo Facebook, porque o Instagram parece mais instagramável. É A aquela vida no coisa Instagram é mais perfeitinha. Mais certinho. mais né? perfeito. Nunca, né? Então, por exemplo, a gente não vai colocar essa parte lá. Sim, mas é. Gente, eu tô no SF Ana Bea, que é o meu Instagram, onde eu coloco uns cortezinhos aqui. No YouTube, nos Bastidores da Vida também, só procurar. Esse é o 3º episódio. Meninas, muito obrigada, Obrigada, de verdade, que por agradeço. disponibilizar o tempo e compartilhar um pouquinho os bastidores da vida de vocês, tá bom? Obrigada, tô muito Obrigada feliz de pelo estar convite, aqui. né? Passou o nervo. Passou. O nervosismo já Não é, passou. gente? Agora tá tudo tranquilo e muito obrigada. por Já podemos essa fazer um próximo, né? oportunidade. Tipo, a próxima vez, quando eu já Com estiver, a gente já estiver certeza. evoluído mais sim. um pouco. A gente já chega aqui, oi, tudo bem? Já chega aqui com entrevista, tipo, e aí, galera, como vocês estão? Mas é isso, meninas, muito obrigada. Pessoal que acompanhou, muito obrigada até aqui. Tchau, tchau. Tchau.